Olá a todos, estamos começando mais um programa Gráficos no Radar. Hoje é quinta-feira, 20 de setembro de 2018. Hoje tivemos um dia lateralizado, o índice Bovespa fechou próximo à estabilidade com uma leve queda de 0,07% aos 78.116 pontos. Na máxima ele tentou mais uma vez a resistência nos 78.700. A gente vai ver logo mais na análise gráfica como é que fica o índice se conseguir romper esse patamar. Nos Estados Unidos a gente teve quebra de recorde do Dow Jones, que fechou com 0,95% para cima, e do S&P, que fechou com alta de 0,78%. O Nasdaq também subiu 1%, mas ainda não renovou o seu recorde histórico. Na Europa a gente teve altas em torno de 0,5% e 1% hoje. Vamos falar do volume. Hoje mais um dia forte, quase 9 bilhões negociados. O investidor estrangeiro atuou mais forte na ponta compradora mais uma vez. A Bolsa reportou que na última terça-feira, dia 18, houve entrada na ordem de 470 milhões de reais nessa categoria de investidor, que no saldo acumulado do ano diminuiu agora para negativo em 2,9 bi. A gente sempre fala aqui no programa que esse saldo vem diminuindo e a entrada desse recurso, o investidor estrangeiro responde por quase 40% de todo o volume operado no mercado. A entrada desse dinheiro obviamente contribui para a Bolsa subir. Nós temos expectativa que até o final do ano o Ibovespa retorne para a região de topo nos 88 mil pontos. Bom, vamos ver então como é que ficaram os principais destaques da análise gráfica. Com uma forte alta hoje, o Dow Jones renovou a sua máxima histórica, o topo de janeiro deste ano, que estava aos 26.600 pontos. Nesse momento que eu gravo o programa, ele está em 26.656. Na máxima do dia, ele tocou nos 26.700. Por aqui, uma estrutura de alta no gráfico diário. A gente tem um próximo objetivo projetado aos 27 mil pontos. E do lado das correções, ele deixou o gap aos 26.456 e tem suporte nos 26.164 pontos. O índice Bovespa teve mais um dia de indecisão, respeitando a resistência dos 78.700 pontos. Ele deixou um outro doji ao lado do doji de ontem. Por aqui, então, são candles de dúvida que poderiam motivar a realização de lucros, inicialmente até os 76.500 pontos, que passa a atuar como primeiro suporte. Aqui embaixo, as linhas do estocástico em região de sobrecompra já ensaiam um cruzamento baixista. Na confirmação desse cruzamento, reforçaria aí um call mais negativo para os próximos dias. Por outro lado, na eventual quebra dos 78.700, o Ibov seguiria reagindo com próximos objetivos em 80.500 e posteriormente nos 81.700. Esse é o topo mais recente. Passamos para o dólar. Por aqui o ativo num dia de baixa perdeu o primeiro apoio aos 4,11 e vem testar os 4,05, que é o principal apoio que ampara essa estrutura de alta de curtíssimo prazo. Ele encerrou o dia 4,07. Amanhã, na perda dos 4,05, ele poderia acelerar na venda visando os 3,96. Em caso de reação, acima de 4,11, a principal resistência ainda fica marcada aos 4,20. A Vale renovou mais uma vez seu recorde histórico, trabalhando nesse momento a 59,07, vai rompendo, portanto, a resistência dos 58,94. Por aqui tem espaço para alta até 61,90, como a gente sempre mostra no programa, que é a projeção de altura deste triângulo que ela havia superado. Isso ocorreu em agosto deste ano. Do lado negativo, em caso de correções, os 56,41 passariam a atuar como primeiro suporte. A Petro teve um dia de queda, mas graficamente tem uma estrutura positiva, após no início da semana ela ter rompido a resistência dos 19,48, aqui é um nível que passa a atuar como suporte, e vindo acima da máxima de ontem, os 20,45, ela teria próximos objetivos em 20,65, posteriormente nos 21,20, região de topo mais recente. A Itaú seguiu testando a resistência dos 43,50, não foi hoje que ela rompeu, vai encerrando o dia 43,11. Precisaria então vir acima desse patamar e dos 44,10, que foi tocado na máxima intradiária hoje, para pensar mais uma vez no seu topo recente, que ficou nos 46,04. Do lado inferior, tem suporte nos 42,17. A Itaú usa um gráfico semelhante, testando região de resistência aos 9,84, fechou hoje a 9,76. Precisaria vir acima da máxima de ontem, 10,06, para depois tentar o gap nos 10,18 e o objetivo final no topo em 10,78. Do lado de realização de lucros, tem suporte em 9,62, um outro um pouco mais abaixo aqui nos 9,50. Banco do Brasil, também um dia de queda, mas com uma estrutura positiva no gráfico diário, amparada pelo suporte nos 28,87. Há 2 dias atrás, o ativo rompeu a reta de resistência, por isso a estrutura ainda é de alta. Vindo acima de 30,20, o próximo objetivo seria em 31,83. Após o tombo de hoje, a Camil vai se recuperando, encerrou o dia com forte alta aos 7,07. Na continuidade desse movimento, ela esbarraria na resistência aos 7,22 e acima desse patamar abriria espaço para uma alta mais forte visando os 7,59. Do lado inferior, ela tem suporte marcado aos 6,77. Passamos para a Hering, um ativo também que está ensaiando uma reação após ter tocado no fundo lá nos 4,09. Hoje encerrou com leve queda aos 15,80, mas tem um próximo objetivo marcado lá nos 16,82,
que é o topinho aqui mais recente. Na quebra desse patamar ela ficaria livre para uma alta mais forte, olhando ali para os 18,50. A Uzi Minas também realizou lucros hoje, um pouco antes de tocar na reta de resistência que foi traçada a partir do topo do ano e que passa hoje aos 8,63, o ativo encerrou o dia a 8,05. Ela tem suporte em 7,64 e para cima então precisaria romper os 8,63 para retomar a tendência de alta de curto prazo, olhando inicialmente para os 9,32, o topo mais recente, depois 9,44, 10,24. Este é o gráfico da Gerdau numa escala semanal, por aqui uma estrutura bem positiva, após o ativo ter rompido a resistência deste grande triângulo, ela engrenou em uma nova congestão de curto prazo e a resistência que está sendo testada é no 16,81, ela encerrou já 16,80. Na quebra desse patamar, isso aqui seria um triângulo de continuação da alta e o ativo passaria a olhar para 18,38 e depois para 20,94. CSN com uma estrutura bem positiva, por aqui já houve a quebra do triângulo de continuação da alta nos 8,65, ponto que passa a atuar agora como suporte no caso de queda, e vindo acima de 9,08, ela teria próximos objetivos projetados em 9,33, 9,62 e 9,78. Sul América iniciou um processo de realização de lucros após ter atingido o objetivo nos 26,15. Hoje ela fecha em baixa aos 25,35. Na continuidade desse movimento, ela poderia buscar os 24,71, que é o topo anterior, sem comprometer a estrutura positiva. Olhando para cima, na quebra dos 26,16, o próximo objetivo projetado seria em R$ 27,00. A Embraer teve um dia de queda, mas graficamente segue lateralizada com apoio nos 18,90, resistência nos 20,05. Precisaria então quebrar este nível para pensar nos 21,57. Via Varejo teve um dia de alta, ela volta a testar a resistência dos 16,33 e caso ela consiga quebrar este patamar e a máxima mais recente marcada em 17,48, passaria a olhar para 18,11 e depois abrir espaço para uma alta mais agressiva, pensando nos R$ 21,00. Do lado inferior, o ativo tem um próximo suporte em 15,22. A Lojas Renner vai testando a reta de resistência que passa nos 30,54. Ela tocou há 2 dias atrás essa reta, depois ela realiza lucros e tem apoio marcado nos R$ 29,00. Acima de 30,54, a estrutura seria positiva, com o ativo mirando em 32,67. Esse é o gráfico em escala semanal da Qualicorp, o ativo teve uma alta de quase 2% hoje e vai confirmando o rompimento da resistência dos 15,90, encerrando o dia 16,45. Tem um amplo espaço para tentar a reta que passa lá nos 19,46, contanto que não perca este fundo que ficou marcado em 14,89. No último Fique de Olho, chamamos a atenção para este gráfico da B2W, o ativo sobe numa formação em W. Hoje ela teve 2% de alta, testando a resistência dos 28,24, fechou um pouco abaixo aos 27,98. De toda forma, a gente ainda acredita que na quebra desse patamar, ela passaria a olhar para 30,18. Vamos ficar atentos às ações da Kroton. Por aqui houve quebra da resistência do triângulo de fundo, aos 10,29, ponto que passa a atuar como suporte no caso de um pullback. E agora, a próxima resistência está em 11,05. Na quebra desse patamar, o ativo projetaria um próximo objetivo de alta lá na região dos 13,27, passando antes pelo topo em 12,27. Bom, pessoal, esses eram os gráficos que eu separei para vocês hoje. Continuem enviando suas sugestões de análise de ativos. Na medida do possível, a gente vai tentar atender a todos. Fico por aqui, desejo a todos uma ótima noite. Até amanhã.